Conselhos para as mulheres jovens. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Paula, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês viram, hoje nós iremos falar, na verdade eu vou não dar dicas, eu vou dar alguns conselhos para as meninas que estão aí passando pela fase da solteirice. Essa conversa tem raiz, né, tem fundamento em muitos livros que eu já li, em muitas conversas que eu tive com as minhas amigas e com amigos também. E aqui eu vou fazer um resumo, bem resumido, de tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo que eu estou solteira, né? Mas que eu também passei fora morando sozinha. E eu creio que vai ser bênção para a vida de vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a gente entender aquilo que está sob o nosso controle. Tem coisas que não estão no nosso controle e essas coisas a gente não vai trabalhar. Então eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem. O ano passado, 2022, eu estava fazendo terapia e aí minha psicóloga perguntou e pediu para fazer um planejamento da minha vida. E eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Como a gente é missionário, eu pelo menos, né, nunca sei o que vai acontecer no dia de amanhã, se eu vou mudar de campo, né, a gente tem alguma coisa que Deus fala com a gente, mas a certeza, assim, a gente não tem, né, eu não sei se vocês têm, eu tenho um planejamento, mas não é certeza que aquilo vai acontecer. E aí, eu mandei para algumas amigas e eu perguntei para elas o que elas pensavam da vida, o que elas estavam esperando para aquele ano, e duas delas mandaram que elas queriam se casar e era uma meta se casar no ano de 2022. E aí eu fiquei olhando assim, como assim vocês querem fazer meta para vocês casarem? Vocês pelo menos têm um noivo, um namorado, sei lá, um contatinho? Vocês pelo menos têm isso? E nenhuma delas tem, e até hoje elas estão solteiras. Elas vão saber quem é. E eu falei assim, tem coisas que não estão sob o nosso controle. Por mais que eu queira, por mais que eu me programe, eu posso, sei lá, construir uma casa, eu posso ter o meu enxoval inteiro, eu posso ter tudo. Mas se eu não tiver alguém disposto a casar comigo, não vai adiantar nada. Então, assim, é uma coisa que não depende só de mim, depende do quê? De outra pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, a gente começa por aí. Então, a gente vai estabelecer metas ao longo desses vídeos que eu quero fazer sobre conselhos, mas a gente vai estabelecer metas realistas para nós. Então, um exemplo agora de uma coisa que dá certo, que está sob o nosso controle, o nosso peso. Quero emagrecer, então eu preciso fazer exercícios físicos, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso cortar coisas que engordam, gordura. Então, é coisas que eu consigo fazer, não depende da vontade do outro. Depende de mim fazer. É claro que tem situações que é mais complicadas, situações mais graves de saúde, ou até a questão da saúde mesmo, tem coisas que não está sob o nosso controle, mas aquilo que está sob o nosso controle nós precisamos fazer. E o objetivo desse vídeo não é de jeito nenhum dar dicas, conselhos, enfim, para que você arrume um relacionamento, tá? Porque se fosse assim eu já teria arrumado um. A dica não é isso, tá, gente? A dica é para que você viva plenamente esse tempo que o Senhor estabeleceu para nós, de uma forma, assim, que glorifica o nome dele. Por quê? No ano de 2021, eu lembro que eu tava no campo e eu não tinha internet boa lá, eu não conseguia assistir vídeos nem nada. Então, o que eu fazia? Quando eu ia na cidade, eu baixava um monte de vídeos, em áudio, na verdade, né? Os áudios dos vídeos, de pregação, de estudo, de podcast, de tudo que eu queria ouvir. Aí eu baixava e quando eu ia para campo, nos meus horários de estudo, eu ouvia aquelas coisas. E aí eu lembro que eu baixei acho que do chileno, 6 coisas pela quais você ainda está solteiro. Aí eu falei, caraca, vamos ver, né, se esse negócio anda. E aí eu fui assistir e todos, assim, as coisas, eu não tinha, assim, motivos pra eu estar. Eu fiz o checklist todo, eu falei, cara, eu faço tudo o que ele fala, então qual é o motivo? Às vezes a pessoa tá assim, certinha, né, tá ali no momento, mas não é da vontade do Senhor ainda. Então, eu compreendi, eu mandei para minhas amigas e falei, amigas, eu compreendi que é uma vontade de Deus e que Ele sabe o motivo, né? Talvez tenha algum motivo por Sara ser estéril, tenha algum motivo por Raquel ser estéril, não tem um motivo. Tem algum motivo pelo aquele cego estava lá na rua? E os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? O Senhor, ninguém pecou, não tem motivo nenhum para ele estar assim. Mas é para minha glória ser manifestada. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem um motivo. Tem um motivo pelo qual eu tô solteira. Sei lá, a pessoa é chata, a pessoa é mal arrumada, né? Ele falou sobre outras coisas, a pessoa ser mal arrumada, não se arrumar, tá desesperada. Eu falei assim, não tenho nenhum, assim,
tô tranquila. E eu entendi que o quê? É pro nome do Senhor ser glorificado em qualquer fase da nossa vida. Então não se desespere agora. É isso que eu quero falar com vocês, tá bom? Eu não vou sair daqui falando 10 dicas pra vocês arrumar um namorado. Eu acho esses vídeos assim, um caô de verdade. Mas eu quero dar munição e quero dar pra vocês ferramentas para que você viva da melhor forma possível essa fase que a gente chama, né, de solteirice, essa fase de solteiro, que pode durar, sei lá, alguns anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou pode durar, como eu tenho amigas assim, de 47 anos solteiras e vivendo o propósito de Deus, vivendo feliz. Ana Paula, você quer dizer que a gente não deve buscar um casamento? Eu não tô dizendo isso. Tô dizendo que nosso Deus merece ser adorado se nós tivermos um casamento, se nós não tivermos um casamento. Se nós estivermos solteiros, se nós estivermos casadas ou com relacionamento. Nosso Deus, ele merece ser adorado em todas as fases da nossa vida. E eu acho que um dos problemas que a gente vive muitas das vezes é a pessoa ficar esperando o casamento para algo de bom acontecer na vida dela. Então, ela não estuda, não trabalha, não faz nada e, assim, os anos estão passando e essa pessoa fica parada na vida. Ela não evolui, não estuda, não desenvolve um trabalho, não se desenvolve trabalho na igreja. Eu lembro que quando foi para ser missionária, minha mãe falou assim: Ana Paula, você vai ser missionária só quando você casar. Você não sai dessa casa antes de você casar. Eu falei: mãe, Deus tá me mandando eu ir, eu vou, casada ou solteira. E aí eu fui, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, às vezes a sociedade põe pressão. Você só pode ser missionária se você for casada, ou você só pode fazer isso se você for. Mas a gente pode ver exemplos na Bíblia de pessoas que serviram ao Senhor estando solteiras, estando casadas. E esse é o propósito, tá? E falando aqui, eu não estou pregando contra o casamento, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu sou crente evangélica da Assembleia de Deus. Eu tô querendo falar pra vocês a questão da fase da vida, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui o primeiro ponto, que é ajustar as expectativas sobre o casamento. Nós precisamos ajustar as expectativas nossas. Ana Paula, você não é casada ainda. Mas assim, já é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar, sabe? Porque assim, eu penso, o casamento é uma coisa passageira. Assim como a nossa vida é passageira, assim como nossos filhos serão passageiros, assim como nossos pais são passageiros. Então, eu não posso adorar mais o casamento do que o que criou o casamento. Em Romanos, capítulo 1, a partir do 19, diz que as pessoas começaram a amar mais a criação, as coisas que Deus fez, do que o próprio Criador. Então, a gente tem que colocar o casamento no lugar certo. O casamento é o quê? É uma coisa criada, entendeu? Então, assim, a instituição casamento é uma instituição que foi criada por Deus. Então, ela não pode estar acima de Deus. Por mais que seja uma coisa que Deus criou, que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito, é uma coisa que ainda Deus criou. Então, eu tenho que colocar ele no lugar certo. Ele não pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. Eu não posso viver em prol disso. Se eu não tiver isso, a minha vida acabou. Não é assim que a gente tem que viver. Então eu tenho que colocar ele no lugar certo. Por quê? Porque ele é passageiro. Depois que acabar a minha vida, depois que eu morrer, o que vai restar vai ser eu e Deus, vai ser eu e a eternidade. Então assim, a gente tem que viver com essa visão, com essa cosmovisão, de que tudo nessa vida é um preparo para algo maior que Deus está realizando, que é a redenção final nossa, a consumação a qual nós estaremos no céu. Então a gente tem que pôr ele no lugar dele, né? Que é lugar de criação, que deve ser honrado, que deve ser respeitado, que deve ser cultivado e deve sim ser buscado, mas nunca, jamais acima de Deus. A segunda coisa é que nós precisamos guardar o nosso coração. E quando eu falo guardar o nosso coração, eu tenho várias frentes sobre guardar o coração. Mas a principal é, quando eu falo, eu vou guardar alguma coisa, por exemplo, eu vou guardar esse caderno. O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo esse caderno. Quando a Bíblia fala em Provérbios para nós guardarmos o nosso coração, quer dizer o quê? Que nós temos que proteger ele de coisas que possam causar danos nele. Um exemplo que eu vou dar é sobre defraudação emocional. Você lá está conversando com um menino, uma menina, e você está sabendo que não tem um interesse mútuo, né? Assim, por exemplo, a menina está afim do menino e o menino conversa com ela, parece que está até gostando dela, mas quando a menina deixa uma coisa clara para ele, o que ele faz? Não, você entendeu errado, isso daqui é só amizade, ou vice-versa. Porque às vezes a gente fala sobre defraudação de meninos, mas meninas também fazem. E por que a maioria faz isso? Por conta de uma palavra que se chama carência. E a carência é engraçada porque todo mundo vai ter um momento da vida carência. Tipo, a gente é ser humano. E muitas vezes quando eu falo com algum jovem assim, que quer ir pra campo, aí eles perguntam: e como fica a carência em campo? Gente, fica
às vezes bem alta. Mas a gente tem que saber o que a gente administra, como a gente vai administrar essa carência. A gente vai ligar pro ex e falar: que saudade que eu tô de você, tava pensando em você agora. Ou a gente vai dobrar o joelho e vai orar e vai falar: Senhor, não tô bem hoje, não tô legal, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, me ajuda. Então, assim, são formas que a gente tem que decidir. Você viu? É o que tá no seu controle. O que tá no seu controle? Tem coisas que não estão no seu controle, é você sentir isso, você sente involuntariamente, porque nem tudo que a gente quer a gente sente, né? E tem coisas que a gente não quer, a gente sente. Então, assim, eu tô sentindo isso, mas a minha atitude em relação a isso, qual é? É eu ir lá ligar pro ex, ou ligar pro contatinho lá que você tem lá, só no momento de carência, ou é você buscar refúgio em Deus. Como meninas sábias, a gente tem que fazer o quê? Buscar nosso refúgio em Deus, ou então mandar mensagem para as amigas. Na mensagem para as amigas, tem até um ponto aqui que eu coloquei sobre isso, é maravilhoso, porque ela já sabe, então é melhor se desabafar com ela, falar um monte de coisa com ela, do que você mandar mensagem pro ex. Porque você sabe que aquilo não vai ter futuro. É o que entra a defraudação. Então, por exemplo, chega um menino, ele tá interessado na menina, ele gosta da menina, e aí ele começa a dar sinais de que gosta da menina. Só que a menina não tá nem ligando pra ele. Tipo, ela não quer nada com ele. Só que aí, porque ela tá carente e ela não quer, assim, se sentir que ninguém gosta dela, o que ela fala? Ela começa a dar trela pra esse menino. E aí o que acontece? Acontece que o menino começa a criar expectativa. Aí ele vai criando, vai criando. E aí quando ele chega pra falar com ela, aí ela fala: era só amizade, você entendeu errado. Mas ela não tratava ele com amizade, porque nós sabemos quando alguém está tratando a gente com amizade ou quando tem interesse. A gente sabe. Não adianta falar que a gente não sabe. Pode ser que algumas vezes seja uma pessoa mais amiga, assim, né, o jeito da pessoa, mas aí a gente conhece, então a gente tem que ter muito discernimento disso. E deixar as coisas claras, né? Se você está interessado em alguém, deixa claro. Algumas pessoas pensam assim: ai, a menina não pode se declarar. Eu não faria isso. Eu, Ana Paula, não faria isso, não declararia pra alguém. Mas eu deixaria claro que, assim, tem um interesse, tem alguma coisa. Deixaria claro e a pessoa vai perceber. Aí vai vir da pessoa, se a pessoa vai te retribuir, se a pessoa não vai te retribuir, aí já é outros 500, tá bom? Como eu guardo meu coração? Não expondo meu coração a situações que eu sei que eu posso defraudar alguém, ou situações que eu possa ser defraudada. Então, se você tá vendo que tá havendo ali uma conversa que não vai pra canto nenhum, que tu tá gostando, mas a tua opção tá correspondendo, mas mesmo assim quer ficar do teu lado, não te assume, mas também não te larga, fuja disso. Fuja. A gente tem que ter clareza na nossa vida. A gente tem um alvo. Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu objetivo? Eu creio que não é ficar perdendo tempo. Isso daí é coisa de criança, ficar fazendo joguinho, é coisa de adolescente. E eu creio que a maioria dos que estão me ouvindo, e até as crianças, adolescentes que estão me ouvindo, tenham clareza daquilo que vocês querem, tenham clareza de quem vocês são filhos de Deus, princesas do Senhor. Então, assim, não se sujeita a joguinho, a coisa assim que só vai acabar com o seu emocional, acabar com o seu psicológico, sabe? Então, assim, tenham clareza e tomem atitude. Não fiquem em um relacionamento ou em conversas que você sabe que não vai ter futuro e que é só pra suprir o seu ego. Tenha e faça bons amigos. Isso daqui é fundamental para quem é solteiro. Para quem é casado também, eu acho. Mas para quem é solteiro, é fundamental que a gente tenha bons amigos. E quando eu falo bons amigos, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você é da igreja, você é crente no Senhor Jesus, glória a Deus. Mas você está lutando, um exemplo, contra a pornografia. E aí você tem um amigo que também é da igreja, mas o cara é tudo assim, todo lesado. E aí ele te convida todo final de semana para assistir filme na casa dele. E vocês acabam assistindo lá filmes, vendo séries, sei lá, desse conteúdo. Essa é uma boa amizade? Não. Então você tem que tirar essa amizade da sua vida. Cancela essa amizade. Nossa, Ana Paula, radical, ele é amigo da igreja e tal. Cancela essa amizade. Por quê? Porque ele não tá te levando pra lugar nenhum, tá te levando pro buraco. Então quando eu falo assim, tem amigos melhores do que você, não quer dizer que você tem que ter um amigo que tem mais dinheiro do que você, um amigo que seja melhor de vida do que você, tenha mais faculdade do que você. Não. Se você tiver, beleza. Mas esse não é o objetivo. Eu tô falando assim, que você precisa ter pessoas que tem um caráter igual ao seu ou melhor do que o seu. Eu tô falando aqui de honestidade, de santidade, tá certo? Então, é bem melhor você ter um outro amigo que talvez não é tão descolado, não é tão tal, não é tão popular, mas que
te chama pra ir pra igreja, te chama pra orar, ou te chama pra lá comer um dogão no final de semana e passear, mas você sabe que é uma amizade saudável, que você pode contar, que você pode orar com essa pessoa, entendeu? Então, assim, tenham amigos que saiam com vocês, que se divirtam, que façam viagem, mas que também saibam te chamar a atenção quando necessário. Eu tenho um grupo de amigas, todo mundo deve ter um grupo de 3, né? E quando eu converso com elas, é assim, a gente tem uma regra, a gente nunca mente uma pra outra e a gente fala a verdade por mais que doa. Então, assim, eu tenho a liberdade de falar pra elas têm a liberdade de falar pra mim. E às vezes as coisas que elas falam é realmente, assim, muito dolorida, sabe? É uma coisa assim. Só que é pro meu bem, eu sei. E às vezes eu também falo coisas pra elas que é pro nosso bem. Então, assim, tenham amigas, a gente se diverte horrores, a gente é palhaça, a gente sai pra se divertir, mas a gente sabe também falar sério. Então, tenha bons amigos. Isso é fundamental. E esse amigo é que vai te ajudar quando tu estiver carente, quando tu estiver, sei lá, estressado, cansado. E é isso. Tem amigas minhas que eu falo, olha, eu não quero falar hoje. Eu tô cansada, eu tô estressada. Eu só de falar o que eu tô sentindo já melhora. E já pegando esse mesmo gancho, faça bons amigos, é o que te valoriza também na amizade. Porque tem amizade que te leva para o buraco. Eu lembro que quando eu fui aprovada na faculdade, eu falei pra essa pessoa, eu falei, olha, eu passei em pedagogia, vou começar a cursar. Aí essa pessoa olhou pra mim e falou assim, Nossa, mas é tão clichê isso. Todo mundo faz isso. Toda menina faz isso. aí eu olhei assim pra pessoa, falei, tá, e fiquei sem reação, né? Hoje essa pessoa ela é formada em design, mas ela trabalha como professor. E eu achei engraçado. Aí eu vontade de comentar assim, né? Mas eu fiquei quieta. Mas por quê? Porque é uma pessoa que me deixou pra baixo. Eu cheguei toda feliz falando que eu tinha passado na faculdade, que eu ia iniciar e tal. Aí a pessoa me deixou lá pra baixo. Nossa, que clichê, que coisa, todo mundo faz isso. Devia falar, nossa, que legal, bacana. Então assim, fuja desse tipo de amizade que te deixa pra baixo. A amizade é diferente, você criticar uma crítica construtiva de uma crítica pra te deixar mal. Então, não queira ter esse tipo de amizades. Abandona essas amizades que não te levam pra lugar nenhum e amizades que te deixam pra baixo, que sempre tá falando mal da sua roupa, que sempre tá falando mal de você, que sabe, que fica, você é assim. Fuja, cara, fuja. Ponto 4 é o seguinte, tenha planos independente da fase que você esteja. Então, assim, eu quero daqui a 2 anos, sei lá, tirar minha habilitação, ter um carro. Eu quero daqui a uns anos ter uma casa. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso. Eu quero fazer um intercâmbio. Eu quero aprender um instrumento. Eu quero escrever um livro. Eu quero abrir um blog. Eu quero fazer um canal no YouTube. Ai, o que mais? Quero aprender a cozinhar. Quero fazer uma viagem. Não sei, tenha planos. E aí, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais essa parte do plano com vocês, sobre como a gente consegue alcançar alguns planos, tá bom? E é uma caminhada que eu estou tendo agora, tá? Não vou dizer que eu sou a pessoa que realizou todos os planos da vida, porque eu só tenho 25 anos, né? Então não tem como eu ter realizado tudo. Mas assim, tenha planos, tenha objetivos, tenha sonhos, tenha bons hábitos. E aí depois eu vou falar sobre isso também em outro vídeo. E por que eu tô falando isso? Porque se esse vídeo bater 200 inscritos, eu faço a parte 2 desse vídeo, que eu vou focar um pouquinho mais nessa parte dos planos e dos hábitos, tá certo? Que eu acho que é fundamental pra gente desenvolver quando nós ainda somos jovens. Então é isso. Se esse vídeo chegar a 200 inscritos, nossa, eu tô com pouca fé, né? Vai aumentar? 250 inscritos, 250. Se chegar a 250 inscritos, isso é mais da metade que eu tenho, eu faço uma parte mais elaborada sobre como criar planos e como criar novos hábitos, tá bom? E aí a gente vai conversando um pouco sobre isso, tá certo? Eu espero que esse vídeo vocês tenham gostado desse vídeo, tenha sido útil pra vocês. Mande pro seu amigo, pra sua amiga. E aí a gente vai conversando ao longo desse tempo, desse canal e quando eu tô em casa, tá certo? Um beijo, me cheiro no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor.